Olha, hoje na Web TV Notícia e aqui no 96 Notícias da Cultural, nós estamos recebendo Juliane Pessoa. Juliane tem uma história inspiradora que já mostra a muitas pessoas nas redes sociais, mas para chegar mais perto da população, até aquela que não tem acesso a essas redes sociais, nós vamos trazer a história aqui também. Limoeiro conheceu um pouco, mas não sabe hoje a história e o que está sobrevivendo ou vivendo a Juliane Pessoa. Ela foi vítima de um acidente meses atrás, ou um ano atrás me parece, mas ela hoje está sendo destaque nas academias, está sendo destaque na Assembleia Legislativa, inclusive estamos no Abril Laranja, que é o mês de conscientização a evitar a amputação, não é isso? E que esse processo não seja uma dificuldade na vida e na cabeça das pessoas. Juliane, obrigado por aceitar esse convite, seja bem-vinda. O que é que aconteceu com você? Então, bem, há um ano atrás eu estava fazendo um estágio de SB, concluindo, e quando eu estava indo para casa, um carro atingiu em cheio em mim e me lançou, né, da pista, como a gente aqui fala, 10 metros após uma cerca. Você foi arremessada a 10 metros? Isso. Então ali eu estava falando consciente, mas em choque, né? Devido a muito trauma. Você estava a pé, estava de moto, estava de carro? Como é que você estava? Eu estava de moto, né, e a pessoa que bateu em mim estava de carro. Mas aí as pessoas falavam comigo e eu não lembro de ter falado com elas. Então, o trauma, né? O trauma foi muito grande, né? Como a gente diz assim. Então eu fui socorrida pelo SAMU para Limoeiro e depois fui encaminhada diretamente, urgente, para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas, né? Antes que a gente prossiga com a tua história, essa pessoa que bateu em você, ela foi identificada? O que é que aconteceu com ela? Ela só teve algumas escoriações, né? Ela falou com as pessoas, mas devido ao trauma causado por mim, eu não quis conversar com ela até hoje, né? Eu não me sinto confortável para falar com ela. Também não sei o que foi que aconteceu com ela, se ela cochilou, se ela estava com algum celular, não sei também. Só sei que a gravidade mesmo foi comigo, a vítima foi eu. Bom, e o que é que lhe deixou de sequelas? Então, além de ter perdido a perna, né, sofrido uma amputação, eu também tive uma fratura gravíssima na outra perna. Então isso me impossibilitou de andar durante uns 6 meses. Voltando aos traumas, eu tive que passar 12 dias entubada, né? Nem o dedo eu levantava, nada. Era inconsciente mesmo. Os médicos falavam para minha família que só Deus. Pediam para orar mesmo, porque a qualquer momento poderiam receber uma ligação dizendo que eu tinha falecido. Você levou pancada na cabeça também? Eu acredito que sim, mas eu não precisei fazer nenhum exame específico na cabeça. Ô Juliane, e você fazia o que da vida? Como era a tua vida normal antes disso? Eu estava estudando, né? Eu tenho um filho, na época ele tinha 4 aninhos e eu não queria trabalhar no comércio justamente para não deixar ele com ninguém. Então eu optei em fazer esse curso porque era uma vez na semana e aí eu deixava ele com a minha sogra e fazia esse curso e estava terminando, concluindo o estágio. Qual a idade de Juliane? Eu tenho 28 anos. 28 anos. Bom, então você precisou amputar uma perna. A outra, houve um tratamento especial, porque também ia ficar ou ficou com sequelas, a gente não sabe. Mas você hoje se mostra uma pessoa assim, feliz, uma pessoa que talvez, apesar do trauma que passou, serve de inspiração. A sua vida não parou por conta disso. Não parou, né? Todo mundo no hospital. Eu costumo dizer, Gonçalves, que desde o momento que aconteceu o acidente, Deus enviou anjos para mim, sabe? As pessoas do SAMU, que até hoje eu não tive a oportunidade de ir lá agradecer pessoalmente, mas em todo momento, aqui no Hospital de Limoeiro, quando eu cheguei no Getúlio Vargas, a emergência parou para me socorrer. Era a menina que quebrou as 2 pernas, né? Porque no início eu ainda fiquei com uma pelezinha na perna. Então, fui bem acolhida no Getúlio Vargas e é isso. Eu consegui superar rápido, mas não foi fácil, né? Isso faz quanto tempo? Fez um ano, no dia 28 de março. Houve algum trabalho psicológico com a equipe para cuidar de você? Quando eu estava na UTI, assim que eu acordei, eu chorava bastante, né? Mas não era chorando por ter perdido a perna, era saudade do meu filho. Como é que ele ia me ver depois que eu tivesse... Me ver, mamãe, como é que vai ser agora? Como é que eu vou passear com ele? Era só isso que eu tinha. Então lá eu tive um apoio psicológico. Depois que eu fui para a enfermaria, eu optei em ficar só com a psicóloga também. E aqui também eu fui acompanhada, mas eu mesma me dei alta.
Ah, foi? Foi. Bom, e como é que foi aí aceitar essa prótese? Então, eu conheci, né, a Ortopedia Boa Viagem, no Recife, é bem pertinho do IMIP, coordenada com o Dr. Tiago Bessa, que é o fisioterapeuta e protesista de lá. Então eu conheci, cheguei lá de cadeira de rodas, porque eu não conseguia colocar o pé no chão, não era liberada para isso. Então eu cheguei lá e disse assim, aí Tiago, como é que a gente vai fazer? Porque eu não coloco a perna no chão. Ele disse, a gente vai ter paciência. E teve muita paciência porque o meu coto, como a gente diz, toda amputação, Gonçalves, o restinho que fica se chama coto. Então o meu coto ele ficou bastante sensível. Então quando eu comecei o início da protetização lá na ortopedia, eu chegava em casa chorando, porque feria, sangrava muito, mas era sempre sorrindo. Sempre aquela coisa, eu vou conseguir, isso é só uma fase e realmente foi só uma fase. Bom, e aí essa prótese ela foi feita especialmente para você? A minha amputação se chama transtibial, porque é uma amputação abaixo do joelho. Então, para mim, foi mais fácil porque eu tenho a articulação do joelho, né? Eu posso dobrar, eu posso esticar. Então, a aceitação da prótese foi mais fácil por causa disso. Existem vários outros tipos de prótese, né? Mas eu paguei essa prótese, porque a do SUS, ela demora muito. Demora de 8 meses a 1 ano. Por exemplo, eu já dei entrada porque eu tenho direito, mas até agora, nada. Bom, você poderia estar numa cadeira de rodas, você poderia estar se reclamando da vida, você poderia estar procurando direitos que você tem, e você está procurando, mas que lhe acarretaria um prejuízo mental enorme. Então você resolveu viver e não se identificar como incapacitada para nada. Isso, eu nunca me vitimizei. As pessoas, eu fiquei com contato, né, de algumas pessoas lá do Getúlio Vargas. E hoje eles me falam que em nenhum momento, Gonçalves, imagine você, entubado, depois que acordou, olhar para sua perna, porque até então eu não sabia que eu tinha perdido a perna, né? Eu perguntava aos médicos, cadê o meu pé? E eles falavam, tá aí, depois você coloca uma prótese. Devido a muito medicamento, a gente fica muito zonzo, né? Então eu não entendia a gravidade que tinha acontecido comigo. Olhava para outra perna, cheia de ferro também, porque usei aquele fixador externo mais ou menos uns 45 dias. Eu ficava, minha gente, numa posição, só olhar para o teto. Durante os 52 dias foi só olhando para o teto. Eu só sentava um minutinho, mas eu não aguentava. Então, isso daí eu coloquei na minha cabeça que a única opção que eu tinha era ser forte. Eu tinha que voltar para o meu filho. E uma coisa que me ajudou muito a esquecer os problemas era nunca se perguntar a Deus o porquê. Esse é o mal das outras pessoas. Mas tá com dor de cabeça, meu Deus, mas por que eu? Não. Sabe qual era a pergunta que eu fazia? Porque eu mereci ganhar a vida novamente. O que é que eu tenho para mostrar às outras pessoas que a vida é tão bela? E é o que eu tenho feito até hoje. Estamos vivendo o Abril Laranja e parece que você está uma especialista nisso aí. O que é o Abril Laranja, Juliane? Eu estou conhecendo agora também, né? O Abril Laranja é nada mais do que o mês da conscientização e prevenção de amputação. O que é isso, Juliane? Prevenir a amputação. Tem muita gente que tem diabetes. Muita gente que não tem cuidado ao dirigir no trânsito. Qualquer coisa, Gonçalves, pode causar uma amputação. Qualquer coisa. Então, esse é o nosso mês, a nossa intenção é essa, conscientizar as pessoas para se prevenir. E conscientizar também que a amputação não é o fim, mas é o início de uma vida sem limitações. Eu posso fazer qualquer coisa que você faz, eu posso fazer. Você ontem foi um exemplo disso na Assembleia Legislativa. Isso, ontem foi um marco, né, para Pernambuco, a convite da Ortopedia Boa Viagem, nós fomos para a Alep, para uma solenidade que marca no calendário de Pernambuco o mês do Abril Laranja. E você está fazendo inclusive academia. E antes não fazia, foi isso que você disse? Eu fazia fisioterapia, né? Então eu vou mandar até um abraço para Bruno Marcos, lá do SER. Ele foi a primeira pessoa que me colocou em pé depois de 6 meses. Foi uma emoção danada, né? Então, depois disso, eu fui liberada para fazer academia. Aí foi um choque para as pessoas na academia, né? Porque a sociedade nos vê como incapaz de fazer as coisas. Mas não, eu faço qualquer coisa. E hoje você está buscando o que de realização na vida? Inclusão. É mais inclusão, né? Porque as pessoas elas não nos incluem na sociedade como deviam. Você continua estudando, se preparando? Por enquanto eu preferi dar essa pausa para me reabilitar, né? Reabilitação
E ponto. E aí a conheci também na Academia Rai, né? Que é a personal que me agarrou aí. Um beijo pra tu, Rai. E tamo nessa, né? Bom, hoje eu vi você chegar aqui caminhando normal, né? Me parece que a prótese se adaptou bem. É um exemplo para muitas pessoas que às vezes, talvez inconscientemente não admitam uma cadeira de rodas, não admitam a prótese e fica jogada para lá. Então, eu busquei para essa entrevista porque você está sendo um exemplo da recuperação de vida de muita gente, que às vezes o problema seja menor do que o seu, mas não abrir os olhos que a vida continua. Isso. A vida, Gonçalves, é muito bela, né? Eu passei a dar valor às mínimas coisas. Um passeio, por exemplo. Um passeio na praça. Mínimas coisas. Porque o tempo que eu passei sem poder fazer nada foi muito duro para mim. Acordar todos os dias e não ver uma perna e a outra sem poder tocar no chão. Mas eu não desisti. Eu quis passar isso para as pessoas, a não se vitimizar com nada. Claro que tem dias que a gente tá um pouco para baixo, né? Mas quando Isso é da emoção do ser humano. Isso, mas quando eu olho para trás e vejo o que eu passei, eu não permito isso para mim mais. Olha, eu quero agradecer muito essa entrevista que vocês nos concedem, a Cultural, a Web TV, dizer que você está sendo um exemplo de vida para muita gente que agora vai despertar para viver novamente. Obrigado, Juliane. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? É muito importante a gente, pessoal, não desistir dos nossos sonhos, né? Por mínimas coisas, uma dor de cabeça, uma perca de um membro, porque não é fácil perder um membro, né? É para sempre que eu vou viver com essa perca, mas eu tô aqui com a minha perna, né? Eu morro de ciúmes da minha perna, viu? Morro de ciúmes, porque eu faço tudo com ela, eu não me vejo Juliane antes de um ano, eu me vejo Juliane agora, com a minha perna. Tá ok, obrigado, Juliane. Essa entrevista é um exemplo de vida para muita gente que, ao invés de viver novamente, fica se reclamando da vida. Gonçalves Filho, para a Web TV Notícia e Cultural FM.